Boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Suelen Freitas Pereira. Vim apresentar esse seminário como parte das exigências para obtenção do título de bacharel em biomedicina com os meus demais colegas. Fabiano, medicina veterinária, Gabriel, farmácia. Da disciplina Citologia, Histologia e Embriologia, regida pelo professor Pietro Maria Chagas. O tema do nosso seminário é sobre o órgão pâncreas, suas características gerais, principais células, corte ou representação histológica, doença ou curiosidade sobre o órgão. As características gerais do pâncreas. Ele é um órgão com aproximadamente 15 centímetros de comprimento, 4 de altura, 2 de espessura, tem um formato alongado, é uma glândula grande e mista e pode ser dividida em 5 partes: cabeça, processo uncinado, colo, corpo e cauda. A sua localização é retroperitoneal, com exceção da sua cauda. O pâncreas se estende da curva em formato C do duodeno, passa atrás do estômago e chega até o ilho do baço, como a gente pode ver aqui na figura. Vários ductos pancreáticos se estendem por todo o pâncreas e esvaziam o conteúdo pancreático dentro do duodeno. O pâncreas trata-se de uma glândula anficrina mista, associada ao sistema digestório humano, com uma porção endócrina, produzindo hormônio, e outra porção com função exócrina, responsável pela síntese do suco pancreático, contendo enzimas que atuam na digestão de carboidrato, amilase pancreática, lipídios, lipase pancreática e proteínas, proteases, a tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase. As principais células são as células exócrinas e células endócrinas. As células exócrinas. A maioria das células do pâncreas forma as glândulas e os ductos exócrinos. As glândulas exócrinas produzem as enzimas pancreáticas que são liberadas no intestino para a digestão dos alimentos. As células endócrinas. As células endócrinas constituem uma porcentagem muito menor das células no pâncreas. Essas células produzem os hormônios insulina e glucagon, que regulam os níveis de glicose e os liberam diretamente no sangue. Os tumores neuroendócrinos do pâncreas começam nas células endócrinas. As células exócrinas e as células endócrinas do pâncreas formam os tipos completamente diferentes de tumores. Por isso é importante distinguir os cânceres de pâncreas exócrinos e endócrinos, uma vez que eles têm fatores de riscos e causas distintos, diferentes sinais e sintomas. São diagnosticados por meio de exames diferentes, são tratados de formas diferentes e têm diferentes prognósticos. E existem 4 tipos de células nas ilhotas pancreáticas que constituem essas células exócrinas e as células endócrinas. As células B, a beta, as células alfa, a alfa, as células D, delta e as células PP, produtoras de polipeptídeos pancreáticos. Como a gente pode ver nessa figura, as células B, a beta, essas células secretam insulina e constituem cerca de 70% das ilhotas. Elas são comumente localizada na parte central da ilhotas. As células B contêm vários grânulos secretórios que possuem um centro escuro com insulina cristalizada, circundando por um ralo pálido largo. As células A, como a gente pode ver aqui na figura, as células alfa, elas secretam glucagon e constituem de 15 a 20% das ilhotas. Elas são maiores que as células B e se localizam em sua maioria na periferia da ilha. Seus grânulos são mais uniformes em tamanho, com um grande centro escuro cercado por um fino ralo. Quando comparado às células B, os grânulos são repletos de glucagon. E as células D, delta, essas células secretam somatostatina e constitui de 5 a 10% das células das ilhotas. Elas estão localizadas difusamente em toda a ilha, mas são mais comuns na periferia. A célula D contém grânulos secretórios maiores comparado às células A e B. As células PP, produtoras de polipeptídeos pancreáticos, essas células secretam polipeptídeos pancreáticos
que constitui 5% das células das ilhotas, elas se concentram mais na cabeça do pâncreas. E em lâminas histológicas, o pâncreas pode parecer muito com tecidos glandulares, com outros tecidos glandulares, como a glândula parótida. Porém, uma característica única do pâncreas que o diferencia das outras glândulas são as ilhotas pancreáticas, que são claramente demarcadas dos acinos pancreáticos. Uma segunda característica são os ductos intercalares do pâncreas, que começam dentro do ácido, ao invés de serem contínuos com acino, como visto nas outras glândulas. Boa noite, senhor, tudo certo? Então, eu vou apresentar a nossa parte do nosso trabalho referente à representação histológica do pâncreas. Recapitulando um pouco o que a minha colega Suelen passou para a gente. O pâncreas ele é um órgão que realiza funções exócrinas, onde se produz sucos digestivos, e funções endócrinas, onde ele acaba produzindo hormônios como insulina e glucagon. Histologicamente falando, o pâncreas, ele como um todo, é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo tenso, que acaba enviando septos para o seu interior e divide-o em lóbulos, que pode conter vasos sanguíneos, vasos linfáticos e até mesmo pode conter nervos. O estroma ele é constituído pelos septos interlobulares e pelas fibras reticulares, que servem justamente para dar uma sustentação para o pâncreas. A unidade funcional do pâncreas, a parte exócrina dele, né, seria o ácido seroso, que ele é formado por cerca de 40 a 50 células, cada ácido, né. O formato dele ele pode variar entre arredondado e oval, onde o lumen dele é ocupado por 3 ou 4 células centroacinosas, que representariam daí o início do sistema de ductos do pâncreas como um todo. Cada ácido pancreático ele é formado por células piramidais, seriam células em forma de pirâmides, com núcleos arredondados localizados na base da célula. A parte endócrina do pâncreas, onde teria as secreções dos hormônios, formado pelas ilhotas de Langerhans, seriam grupos arredondados de células dispostas em cordões, em volta dos quais existe uma apontante rede de capilares sanguíneos, com células endoteliais situadas entre os ácidos secretores. É importante a gente ressaltar que cada ilhota de Langerhans seria um conglomerado esférico, onde é ricamente vascularizado, né? E possui aproximadamente 3.000 células cada ilhota. Cerca de 1 milhão de ilhotas são distribuídas por todo o pâncreas, e isso tudo acaba constituindo o pâncreas, a parte endócrina do pâncreas. Existe um número um pouco maior de ilhotas que estão presentes na cauda do pâncreas, né? Se a gente for pegar e comparar com as demais regiões, mas é algo assim, só uma curiosidade, assim, algo subjetivo. Cada ilhota é cercada por fibras reticulares que também acabam penetram na ilhota, envolvendo a rede de capilares, que é a perneira, né? Aqui nós temos duas imagens, dois cortes, na verdade, do pâncreas, onde
pode se identificar os rinoceróceros e, consequentemente, as ilhotas de Langerhans. É isso aí, só. Bom, eu sou o Gabriel e agora eu vou falar sobre as principais doenças e algumas curiosidades sobre os pâncreas. As principais doenças são a diabetes mellitus do tipo 1, pancreatite aguda ou crônica, e a crônica ela pode causar diabetes do mellitus tipo 2. Também temos o câncer de pâncreas e o cisto nos pâncreas. E por último, nós também temos o síndrome de Werner-Morrison, ou cólera pancreática. Vou falar um pouco das diabetes primeiro. Raramente, o câncer de pâncreas ele causa diabetes porque ele destrói as células produtoras de insulina. Os sintomas podem incluir sede, fome e aumento da frequência urinária. Mais frequentemente, o câncer pode levar a pequenas alterações nos níveis do açúcar, que não causam sintomas de diabetes, mas podem ser reconhecidos por exames de sangue específicos. Indo para o câncer de pâncreas, segundo o Dr. Eduardo Fernandes, especialista em cirurgia hepatobiliares do Hospital São Lucas de Copacabana, o câncer de pâncreas pode ser de dois tipos, o exócrino e o endócrino, e é altamente agressivo, figurando em quarto lugar entre os tipos mais frequentes nas mulheres e o quinto entre os homens. Seu índice de mortalidade é alto porque os sintomas mais comuns, como urina escurecida, dor abdominal e nas costas, fraqueza, diarreia e fezes esbranquiçadas, podem ser confundidos com de condições mais brandas, diz o médico. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito por um especialista, maior a chance de tratamento ser bem sucedido. A maior parte dos fatores de risco é ambiental, como alimentação rica em comidas gordurosas e açúcares, tabagismo e alcoolismo. Mas a doença também pode ser hereditária, principalmente em pacientes jovens. Apesar de agressivos, os tratamentos como a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia para retirar o tumor melhoram o quadro. A pancreatite aguda. Trata-se de uma inflamação na glândula causada pela movimentação de cálculos biliares que podem chegar ao pâncreas pelo ducto pancreático e provocar a obstrução. Existe uma forma da doença que pode ser genética, a pancreatite crônica hereditária, em que acontece a falha na produção de tripsogênio, uma enzima pancreática. A pancreatite aguda se apresenta de forma repentina e o paciente costuma sentir dores abdominais e nas costas, principalmente depois de comer. Outros sintomas são o vômito, arritmia, febre alta e pele e olhos amarelos, explica o Dr. Eduardo. Pessoas que exageram no consumo de bebidas alcoólicas e no tabagismo têm fibrose cística, cálculos biliares, níveis altos de triglicérides, no caso, ou que têm histórico familiar da doença estão mais suscetíveis ao desenvolvimento da pancreatite aguda. O tratamento é feito como internação hospitalar, quando o médico usa medicamentos para debelar a inflamação. Os cistos nos pâncreas, eles têm um caráter quase benigno. Os cistos no pâncreas se assemelham a bolsas que podem conter ar ou líquido que surgem na glândula. O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de sucesso no tratamento do paciente, já que os cistos de natureza maligna podem desenvolver câncer de pâncreas. E a síndrome de Werner-Morrison é uma síndrome que se caracteriza pela associação de insuficiência renal, diarreia coleriforme, tumor pancreático não produtor de insulina e hipokaliemia. E é devido à secreção em excesso de um polipéptido vasoativo intestinal por um tumor. E agora algumas curiosidades sobre o funcionamento do pâncreas. Para saber se o órgão está em bom funcionamento ou não, os seguintes sintomas podem ser um sinal de problemas no pâncreas. Dor abdominal, que é um sintoma mais comum, podendo iniciar de forma súbita e tornar-se progressivamente mais forte e contínua. Normalmente acontece no centro do abdômen, onde o pâncreas está localizado, espalhando-se para a parte superior e inferior. Aumento da dor quando o indivíduo se deita de costas, diarreia com eliminação de gordura nas fezes, náuseas e vômitos após a alimentação, geralmente associados à dor.